Tá bom, vamos lá. Bom, olá, boa tarde para você que está nos assistindo. Começa agora o nosso 26º ciclo de debates do ADUF Sindicato. Eu sou a professora Rosângela Castro, aposentada da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG. Atualmente, eu sou diretora financeira da Associação de Egressos e Egressas da mesma instituição, né? O tema que nos traz hoje, né, são as perdas salariais, as reformas, tarifaços, ou seja, a precarização da carreira, né, do docente. Então, a estimativa é que a inflação seja de aproximadamente 6,31% para o ano de 2021. Índice que pode ser maior, já que a inflação acumulada entre julho de 2020 e 2021 foi de 8,35%, o que representa valores recordes comparáveis com a década de 1990. Entre 2015 e 2020, nós, docentes federais e de instituições de ensino superior, ensino básico, técnico e tecnológico também, acumulamos perdas salariais de 23%. Bom, sem reajuste desde 2015 e sem perspectiva de negociação com o atual governo, devemos chegar em 2022 com uma perda acumulada de quase 30%, né? O que representa uma defasagem enorme e a queda do poder de compra dos docentes. Então, para avaliar a atual conjuntura de perdas salariais e os impactos desses acontecimentos no orçamento dos docentes, recebemos hoje, no nosso ciclo de debates, o professor Eduardo Rolim, diretor de Relações Internacionais da Proifes Federação. Seja bem-vindo, professor. Desde já agradecemos por o senhor ter aceito o nosso convite e passo a palavra para que o senhor possa fazer suas apresentações iniciais. Boa tarde, professora Rosângela, boa tarde a todos que nos assistem mundo afora, né? Esse ciclo de debates da UFG ele já é conhecido em todo o país. Já é a segunda vez que eu tenho o prazer de ser convidado para participar. E eu diria que discutir perdas salariais hoje parece ser uma coisa até meio fora do tempo, na medida em que o que a gente menos discute é a reposição salarial. E isso não é porque os sindicatos não querem mais lutar por reajuste salarial, é porque, na realidade, a nossa luta hoje ela é tão grande, com tanto ataque diferente, que principalmente esse governo tem feito às universidades, aos professores, ao serviço público, que discutir salário parece ser uma coisa secundária. É óbvio que não é. A professora já deu uns dados, eu vou depois mais detalhadamente falar sobre isso. A nossa perda salarial ela é enorme, e não é só apenas pelo fato de não termos reajuste salarial desde agosto de 2017, mas é também porque os nossos custos de vida estão crescendo muito. A inflação que a gente tem medida, ela muitas vezes ela não reflete aquilo que a gente sente no dia a dia, porque os nossos custos aumentaram muito em função da pandemia. O nosso custo de ter que fazer comida em casa, o nosso custo de gastar mais com internet, o nosso custo de equipamentos que a gente teve que renovar, todas essas coisas que efetivamente não constam das planilhas que causam a inflação, são coisas que no dia a dia a gente vai percebendo a diminuição do nosso poder de compra. Mas as outras coisas que estão na pauta aqui são realmente talvez mais dramáticas e mais difíceis, que fazem com que a gente tenha muito mais preocupações do que só com o salário. A reforma administrativa, a mudança que foi feita por decreto há pouco tempo, que retira os aposentados do âmbito das nossas universidades e joga eles para o INSS, nas questões relacionadas ao tratamento da aposentadoria, a diminuição de recursos para as universidades, que dia a dia perdem orçamento e perdem capacidade de pesquisar, a destruição do CNPq,
o negacionismo que nós estamos vivendo e, portanto, a forma como as universidades foram identificadas como inimigas de um projeto de desnacionalização do país. Então, tudo isso faz com que as perdas salariais sejam algo que, efetivamente, a gente não se preocupe tanto assim. Mas é óbvio que a gente tem que se preocupar, que a gente tem que entender, que a gente tem que trabalhar. Então, é com esse espírito de tentar discutir um pouco esses assuntos que eu venho aqui conversar com vocês com muito prazer. Goiás é um estado que eu gosto muito, Goiânia é uma cidade linda, assim como o resto do estado todo. Então, é um grande prazer estar aqui com vocês nessa tarde de hoje. O prazer é todo nosso, professor. É uma grande verdade, né? São vários pontos, né, que a gente precisa, não pode ficar assim, vendo passar, né, sem tomar conhecimento e esclarecer melhor, né? Então, nessa tarde de hoje, vamos abordar alguns, né? E toda quinta-feira, às 16 horas, né, tem um ciclo com novos temas e outras discussões esclarecedoras, né? Então, começando o nosso bate-papo, em 2012, nós conseguimos negociar 3 parcelas de reajuste, né? Até 2015, né? O que colocou a gente num patamar de salário acima da inflação, com um ganho real. Haviam dificuldades, mas havia a possibilidade de diálogo. Além disso, também houveram negociações para a reestruturação da carreira, né? Eu gostaria que o senhor começasse explicando como é que foram essas negociações e qual o impacto delas na nossa carreira e salário, e se o senhor enxerga perspectiva de conquista para a nossa carreira em meio à conjuntura que estamos vivendo. Olha, na realidade, eu diria que o processo de negociação que resultou na carreira que nós temos hoje, ele começa bem antes, inclusive, de 2012. O primeiro acordo que a gente firma, que o PROIFES firma com o governo federal, se deu em 2007, quando nós, naquele acordo, recuperamos a capacidade de sobrevivência e de autoestima dos professores, com reajuste salarial bem acima da inflação, mas mais do que isso, nós recuperamos a paridade entre ativos e aposentados. Depois, em 2008, nós recuperamos a dignidade dos professores da educação básica profissional, né, com a criação da carreira de EBTT, carreira de ensino básico técnico e tecnológico, equiparada à carreira do magistério superior. Em 2011, nós conseguimos acabar com as gratificações, aquelas gratificações que ainda ficaram do período anterior, do período dos anos 90, que tentou reduzir nosso salário apenas uma parcela ínfima do total da remuneração, nos concedendo apenas gratificações. Em 2011, nós acabamos com as gratificações que tínhamos, e 2012 é um acordo que efetivamente foi muito importante, porque foi o acordo que consolidou o ganho salarial bem acima da inflação, como tu disseste antes. Em 2015, a terceira parcela de reajuste daquele acordo, nós obtivemos o maior salário real de todo o período histórico que começa com a criação da moeda, com a criação do real. Por isso que a gente usa, inclusive, o mês de março de 2015 como o paradigma para definir as nossas perdas salariais. 2015 ainda marcou um período de dura negociação, foi o final do governo Dilma, no qual o governo em crise foi muito duro, foi muito difícil negociar. Mas conseguimos, ao final daquele ano, fechar um acordo que só foi, na realidade, transformado em lei já no governo Temer, de 2016, e que nos deu 2 parcelas de reajuste ainda, né, em 2016 e 2017, e a reestruturação da carreira, que se deu em 3 parcelas em 2017, 18 e 19. Então, se a gente for observar, nesse período todo, foram grandes conquistas de estrutura de carreira, essa carreira que nós temos hoje, com uma estrutura lógica, que foi conquistada em 2015. Hoje, basta que a gente defina o valor do piso salarial, a gente consegue definir o valor de qualquer nível e classe que a gente tem na carreira. A gente conhece a relação entre os percentuais e, principalmente, nós tornamos a retribuição por titulação
um percentual do vencimento básico. Efetivamente, foi um período importante, um período difícil, um período no qual a gente teve muita dificuldade, mas teve muito avanço. De lá para cá, a perda salarial hoje, se a gente observa a inflação de junho de 2021, descontados os 2 reajustes salariais que nós tivemos em 16 e 17, a nossa perda hoje está na casa de 25,30%. Com a inflação projetada pelo IPCA, pelo Focus, né, da semana de 6,31, nós vamos ter, como tu bem disseste, 28,37 em janeiro de 2022. Significa que, depois de praticamente 5 anos sem reajuste salarial, nós vamos ter 30% a menos de poder de compra. Como eu disse antes, esse poder de compra é menor ainda, em função do aumento de gastos que nós tivemos. Então, a perspectiva hoje é uma perspectiva de resistência, porque, na realidade, nesse meio tempo, depois do golpe de 2016, Bolsonaro fez a reforma da Previdência, Temer já tinha feito a reforma trabalhista e a reforma da emenda constitucional 95, que durante 20 anos vai impedir que o investimento em educação, saúde, segurança cresça acima da inflação. Então, isso tudo causou uma conjuntura muito difícil para os sindicatos. Os sindicatos com a reforma trabalhista, os sindicatos da iniciativa privada, praticamente foram destroçados do seu ponto de vista de sustentação econômica. Nós, do serviço público, ainda sobrevivemos por conta de que os nossos sindicatos são fortes, eles não tiveram diminuição da arrecadação, mas isso no futuro a gente não sabe como será com a reforma administrativa. Então, hoje é uma luta de resistência. A Lei Complementar 173 proíbe reajustes até 2022, mas, de qualquer maneira, nós temos que continuar lutando todos os dias contra todos esses projetos e ataques e desmontes que esse governo tem feito. A perspectiva hoje é muito ruim, porque ela é apenas de resistência. Quando a gente luta apenas para resistir, é mais ou menos como no futebol, né? Quando a gente joga para empatar, a chance de perder é grande. E é mais ou menos isso que a gente está vivendo hoje em dia. Então, é preciso muita força, muita união para conseguir sair desse período histórico horroroso que o Brasil está vivendo e que, se tudo der certo, vai acabar em 2022. Isso aí. Obrigado, professor. O senhor já abordou, né, e contextualizou bastante o tema, né? E, além dessa conjuntura política e financeira que vivemos, né, há ainda a crise gerada aí por essa gestão criminosa do governo Bolsonaro na pandemia, né? E as propostas de reformas, como se não bastassem todos os ataques que somos submetidos, né? Como o senhor bem disse, né? Tem também a questão da reforma administrativa, né? Que é um tema bem importante, né? Como o senhor disse. E que vem juntamente com a consolidação e perpetuação da precarização do trabalho docente, inclusive com a perda de estabilidade, né, que pode atingir os docentes ativos, né? O senhor identifica que as gerações de professores têm sido ou serão afetadas de maneiras diferentes por essas reformas administrativas? Ou seja, as perdas salariais, elas atingem aqueles professores que entram depois de 2013 de maneira homogênea? Olha, a gente tem que avaliar com muito cuidado quando se discute que a reforma administrativa ela vai atingir só aqueles que entraram no serviço público a partir da sua promulgação. Primeiro que eu espero que não tenha promulgação da reforma administrativa, porque nós temos que ter força para barrar essa reforma e impedir que ela aconteça. Mas se ela vier a acontecer, eu diria que todos nós seremos prejudicados. Porque não basta a gente imaginar, eu já estou aposentado há 20 anos, eu não tenho mais nada a ver com isso. É problema desses jovens aí que estão na universidade hoje. Se a gente observar, a reforma da Previdência de 2019, ela deixou ali um gatilho preparado para fazer com que o regime próprio de previdência dos servidores públicos fosse desmontado pouco a pouco. E isso já começou. O decreto que o governo federal fez há 2 meses,
ele, de certa maneira, cria um órgão gestor, como órgão gestor para o regime próprio da Previdência, o INSS. Isso vai fazer com que a gente não possa mais ir lá na reitoria da universidade para discutir, por exemplo, um pedido de aposentadoria ou uma revisão de aposentadoria ou alguma coisa. Isso vai ter que ser feito no INSS. Esse decreto, inclusive, ele é absolutamente inconstitucional, porque não pode, pela própria emenda 103, 2 órgãos gestores para gerir o mesmo regime próprio. Mas, de qualquer maneira, essa questão da estabilidade ela é muito relativa, porque se vocês observarem, a emenda constitucional 32, a PEC 32, ela diz, na prática, muito pouco, porque ela coloca que as regras, a regulamentação do que vai vir se dará por lei complementar ou lei ordinária depois. Então, nós não temos nenhuma garantia de que a perda da estabilidade vai se dar só para os novos. Isso não é verdade. É uma ilusão que está sendo vendida aí para fazer com que, inclusive, as categorias profissionais do serviço público se desmobilizem. Não, isso não é para mim, isso é só para os novos. Aí, quem sabe, talvez seja bom ter mais eficiência no serviço público, etc. e tal. O que traz eficiência no serviço público não é a falta de estabilidade ou a existência de estabilidade. O que traz eficiência no serviço público é o aparelhamento dele, é o investimento no serviço público. O Brasil só conseguiu não ir para a pandemia absoluta, para o caos completo na pandemia, porque tem um sistema único de saúde que foi capaz de vacinar, apesar desse governo, apesar do governo não querer comprar vacina, foi capaz de vacinar hoje já 120 milhões de brasileiros. O Brasil tem um serviço público de altíssima qualidade e que, se na realidade o governo não atrapalhar, ele funciona. O problema do serviço público não é que o servidor público é estável. O problema dele é que ele não está recebendo recursos, ele está sendo tentado desmontar, porque o objetivo maior desse governo é a privatização completa de todos os sistemas, da Previdência, a escola, a universidade, o próprio sistema de gestão pública. Se depender do governo Bolsonaro, e principalmente daquela pessoa que manda no Bolsonaro, que é o Paulo Guedes, nós vamos ter um país absolutamente favelizado, com uma grande elite nacional pequena, que vai oferir todos os lucros do uso do serviço público e o resto da população numa grande miséria. Então, na prática, eu diria para ti que todos serão muito profundamente afetados. Do ponto de vista da existência de um serviço público profissional, vai ser muito grave imaginar, a Rosângela já é uma professora aposentada, mas ela lembra muito bem do tempo que ela estava lá na engenharia, que seria muito diferente ter um professor do teu lado, na sala do lado, que é um cara que é contratado temporariamente, que o ano que vem pode não estar ali, porque o reitor pode não gostar da cara dele. Porque, na realidade, é isso que vai acabar acontecendo se nós criarmos um serviço público sem concurso. Os gestores, eles vão ser donos do serviço público e fazer dele o que ele quiser. Então, qual vai ser a capacidade de liberdade acadêmica que vai ter o docente para fazer uma pesquisa de longo prazo se ele não sabe se no ano que vem ele vai estar ali? Isso não é novidade, gente. Isso já existe no Chile, na Argentina, na Colômbia. Nesses países aí, a imensa maioria dos professores não são estáveis. E vamos comparar a universidade brasileira com a universidade chilena, que é um modelo maravilhoso para eles, para os neoliberais. O Brasil é muito, mas muito melhor em termos de pesquisa, em termos de desenvolvimento tecnológico do que o Chile, do que a Colômbia. Por quê? Porque nós temos aqui um serviço público profissional, uma universidade com 100% de professores de dedicação exclusiva. Então é isso que vai acabar quando vier essa reforma administrativa malvada que está sendo gestada aí. Então, Rosângela, não tenhamos ilusão. Todos serão afetados igual se vier a reforma administrativa. O Brasil vai ser afetado igual. Nós vamos perder a capacidade de país de desenvolver políticas públicas autônomas e de desenvolvimento para a maioria da população. É isso que está sendo gestado e é essa preocupação que todos têm que ter. Obrigada aí pela resposta, professor. E são estratégias, né? A gente tem que ter esse olhar, né, de vislumbrar, de desvelar o verdadeiro propósito das ações, né? E continuando nosso bate-papo, né? No ano passado, no início do ano passado, o senhor declarou sobre as perdas para 2022, né? Que elas seriam, em média,
dos 27%, né? Só que de lá para cá teve uma série de tarifaços, né? Combustíveis, a energia, higiene, limpeza, despesa médica. Então, naquela época, né, o senhor imaginava, ou considerava uma alta da inflação, né, que atingisse os patamares de hoje? Como é que o senhor acha que esses fatores deverão impactar nos nossos salários e também do docente do ensino básico, técnico e tecnológico? Na realidade, eu acho que nem o próprio governo imaginava essa aceleração da inflação que está vendo agora. Porque é óbvio que um presidente da República que quer se reeleger, ele não quer um caos econômico. Por mais que a política econômica do Bolsonaro seja essa aí mesmo, de destruir o serviço público, de acabar com a capacidade própria do país de fazer ciência, por exemplo, é óbvio que para ele é muito ruim uma inflação galopante do jeito que ela está. Tanto assim que a meta do governo era de 4,5% de inflação. Hoje a gente já sabe, né, que ela está acelerando, e por fatores que talvez seja muito difícil de controlar, a pandemia fez o sistema mundial econômico parar, e isso agora recuperando, faz com que o petróleo tenha um valor extremamente alto. O dólar está subindo quase que descontroladamente. Um dos motivos para isso, por mais que esse governo tente dizer que não, é a crise política, é a instabilidade que nós temos todos os dias, né? Porque ninguém sabe qual vai ser o Dominguete da semana que vem, que vai trazer uma denúncia que vai mostrar que há corrupção e deve haver muita corrupção neste governo, porque esse governo ele é dirigido pelo Centrão, como a gente viu hoje, né? O Bolsonaro entregando a chave do Palácio do Planalto para o Centrão, e evidentemente que esses foram os responsáveis por grande parte das mazelas políticas que esse país passa nos últimos anos e vai continuar passando. Hoje, a previsão de inflação, como a gente falou lá no início, ela está em 6,31, mas não sabemos se ela vai ser só isso, né? A inflação dos últimos 12 meses ela está em 8,30, 8,35, e se as coisas não se acomodarem, é bem possível que os 28% que a gente está prevendo de perdas para a nossa categoria em dezembro, em janeiro de 2022, se acelerem, aumentem ainda mais. Mas, como eu disse antes, nós temos muitos custos indiretos que a gente não mede, que não estão sendo medidos na inflação. Quem de nós não teve que comprar um computador novo porque teve que dar aula remota? E foi bom que a gente tenha que ter dado aula remota para não deixar os nossos alunos sem aula, que é o nosso papel social, fazer com que os alunos da universidade pública tenham aula. Mas a universidade não deu computador para ninguém. A universidade não deu plano de internet para ninguém. Nós tivemos que comprar isso. Nós tivemos que nos atualizar, de ter equipamentos melhores, enfim. Os custos indiretos que a gente está vivendo são muito grandes também. Então, por que nós ainda não estamos num caos total, como o resto do serviço público está? Por exemplo, hoje começou uma campanha dos professores estaduais aqui no Rio Grande do Sul, do sindicato da CNTE aqui do Rio Grande do Sul, mostrando que eles estão há 7 anos sem reajuste. Nós estamos comemorando que estamos há 4 anos sem reajuste, eles já estão há 7. Nós ainda tivemos 3 parcelas de reestruturação de carreira em 17, 18 e 19, que para a maioria dos professores trouxe aí cerca de 8% de impacto no seu salário positivamente. E ainda com o avanço que nós tivemos na reestruturação da carreira, as pessoas podem progredir na carreira. E isso diminui o impacto da perda salarial. Mas, obviamente, ela está muito grande. E as perspectivas que nós temos em função deste modelo econômico, que é um modelo que tende, na realidade, a diminuir a renda da maior parte da população, vai trazer muitos problemas sérios para a gente. Então, é muito grave o que nós estamos vivendo, e a pandemia, inclusive, nos impede, em grande parte, de ir para a rua em massa, porque o que deveria estar acontecendo nesse país hoje era 100 milhões de pessoas estar na rua, não 100 mil, como a gente está programando no sábado aqui em Porto Alegre, mas 100 milhões no Brasil inteiro, para dizer para o Bolsonaro que não serve para o Brasil essa política, que Bolsonaro tem que ir embora, na eleição de 22, porque ele faz mal ao Brasil. Isso é algo que milhões de pessoas deveriam estar indo para a rua. Mas nós temos responsabilidade de não fazer isso, porque a gente sabe o que significa a pandemia. E não esqueçamos, e é bom a gente dizer isso,
que morreram já nessa pandemia, quase 540 mil brasileiros. Os Estados Unidos perderam 603 mil pessoas. Nós vamos ultrapassá-los. Nós seremos campeões mundiais de morte, graças a Bolsonaro. Não esqueçamos disso. É isso, né? Esse tipo de ranking é ruim, né, professor? É péssimo, né? É, péssimo, né? Enfim, né? Bom, sobre essas reformas, essa onda de reformas, né? Mais uma foi apresentada ao Congresso, né, pelo Poder Executivo, né? É o caso da reforma tributária. Ela deve acontecer por etapas, né? Na semana passada, um caso que ganhou a mídia foi a reforma do imposto de renda, né? Que amplia a faixa de isenção de salários até R$ 2.500 e reduz alíquotas conforme novas faixas salariais. No entanto, ela cria uma série de outros dispositivos que deverão impactar de maneira abrupta no nosso orçamento de toda a sociedade, né? Então, ao contrário do que nos diz o relatório da PL 2337 deste ano, a reforma não irá taxar menos o capital produtivo e mais o especulativo, né? O senhor avalia que essa medida poderá impactar de alguma forma nossas perdas salariais? Vai impactar duramente, porque, na realidade, essa reforma do imposto de renda é a cara do governo Bolsonaro Paulo Guedes. O que o relator Celso Sabino fez foi um escândalo, porque, na realidade, o Brasil é o país onde rico não paga imposto, não existe taxação de lucros e dividendos, isso desde o governo Fernando Henrique. A tabela do imposto de renda ela não é reajustada há anos, e a defasagem dela está na casa dos 60%, mais ou menos, e aí ele nos propõe um reajuste na tabela, pequeno, né, muito pequeno. Hoje a isenção ela vai até R$ 1.900, ela passa para R$ 2.500. Na realidade, não há nenhuma mudança de alíquota, nós vamos continuar, os professores, na sua grande maioria, pagando a alíquota máxima de 27,5%, vai diminuir um pouco o valor no qual essa alíquota ela incide na medida em que há o reajuste da tabela. O problema é que, ao contrário disso, o governo que dá com uma mão isso, reduz imensamente a possibilidade da tabela do desconto simplificado. Isso é extremamente grave para nós, porque pense bem assim, a grande maioria dos professores hoje, eles são jovens. A maioria deles entrou de 2006 para cá na universidade, então nós vamos considerar que são pessoas jovens, na sua grande maioria ainda sem filhos, e essas pessoas que ganham mais de R$ 3.000 não poderão mais fazer o desconto simplificado. O que significa isso? Significa que elas vão ter que usar a tabela do desconto, que não é o simplificado, está me faltando agora o nome da outra forma de desconto do imposto de renda. Mas é naquela na qual a gente tem que colocar tudo que vai descontar. É escola, é previdência, é saúde, fazer todos os descontos para conseguir reduzir o imposto pago. O que vai acontecer com essas pessoas que, na maioria, não têm dependentes, têm poucos gastos escolares, têm poucos gastos de saúde porque são jovens? Elas vão ter um imposto de renda, com o fim do desconto simplificado, muito maior. O aumento do imposto de renda para a pessoa física, para a classe média, será brutal se passar essa reforma do Celso Sabino. E, ao contrário, as empresas estão sendo imensamente desoneradas. Isso, na realidade, foi uma grita do setor produtivo quando o governo anunciou que queria taxar lucros e dividendos. Então, ele faz cair o pagamento de pessoa jurídica de 15% para 2,5%, e, ao contrário, faz a classe média pagar muito mais imposto. E se dependesse só deles, eu acho que eles não conseguem passar isso no Congresso, ainda não conseguem, mesmo com esse Congresso que nós temos. Se dependesse só deles, eles iam acabar com o desconto da educação e da saúde, que foi algo que eles anunciaram, inclusive, que faria, então, com que o aumento de imposto da classe média seria extremamente alto. Então, os professores universitários serão profundamente prejudicados se essa reforma tributária, essa parte da reforma tributária do imposto de renda, for
aprovada no Congresso Nacional. Nós temos que fazer um grande movimento contra essa reforma do imposto de renda. O problema do Brasil não é aumento, não é imposto muito grande. O problema do Brasil é imposto muito injusto. O povo paga imposto demais, as empresas pagam imposto de menos. Quem ganha muito dinheiro nesse país não paga imposto. Eu queria ter um sistema tributário parecido com o dos Estados Unidos, que fortemente tributa renda e propriedade, e muito pouco tributa consumo. O Brasil faz exatamente o contrário. Alguém que vai no supermercado comprar arroz paga o mesmo imposto, não importa se a pessoa ganha R$1.100 ou ganha R$40 mil. Ao passo que aquilo que efetivamente deveria ser tributado, que é a renda e propriedade, no Brasil é muito pouco tributado. Então, essa reforma é uma reforma para a grande burguesia brasileira e não para o povo. Para nós é muito ruim esse projeto e vai aumentar muito a nossa perda salarial indireta se ela vier a ser aprovada. Verdade, professor. É um retrocesso, na realidade, né? Como o senhor disse, em vez da gente dar um salto, né? E buscar mais responsabilidade social, né? Mais ajustes, né? Nessa questão dos impostos, né? A gente está buscando perpetuação da desigualdade, né? Não está avançando, né? Enfim, até para respirar um pouco, esse tema, assim, essa abordagem, né? Ela vai muito para essa questão da desigualdade social também, né? Me remeteu muito a isso, né? Eu vou fazer aqui aproveitar uma pausa e aproveitar e convidar quem está nos assistindo, né, para se inscrever no canal do ADUF Sindicato no YouTube, né, compartilhar com os colegas nas redes sociais, né, fortalecer aí nossa rede de comunicação, fortalecer nossa causa. É importante nós, né, não só nós como docente, mas é importante também a sociedade abraçar a nossa causa, né? É importante também essa interação, essa divulgação nas nossas redes e buscar a simpatia, né, da população, o entendimento, né, da importância, né, do papel, não só da universidade, né, mas do servidor público, né? Aquele servidor público que, como o professor Rolim tão bem disse, né? Se não fosse esse SUS nessa pandemia, né? Que seria, né? Seria muito mais mortes, né? Então, eu convido aí a todos a se inscrever no nosso canal da ADUF Sindicato no YouTube, tá? Esse é um debate fundamental para a gente compreender a nossa realidade e a partir dessa compreensão, a gente pensar em alternativa para o futuro, né? Bom, para terminar, professor, eu pergunto, né, quais as perspectivas em relação ao futuro da carreira e da recomposição de nossos salários? Há uma possibilidade de saída da crise a qual esse governo nos empurrou? Olha, eu acho que nós vamos levar muitos anos para recuperar esse país quando acabar o governo Bolsonaro. Essa capacidade que ele teve de destruir, e vamos dar um valor para o Bolsonaro, ele foi sincero. Quando perguntaram para ele no início do governo o que ele ia fazer, ele disse: eu vim para destruir. E é isso que ele está fazendo. Dia a dia, alguma coisa nesse país está sendo destruída. E nós vamos levar muito tempo para recuperar isso. Do ponto de vista de salário, dizem, a gente já ouviu isso nos submundos de Brasília, que o governo vai anunciar no primeiro semestre do ano que vem, porque lembrem que a proibição de reajuste salarial ela vai até 31 de dezembro deste ano, ele vai anunciar aí alguma coisa como 5% de reajuste para os servidores públicos. É claro, o Bolsonaro quer se reeleger. Então ele vai, evidentemente, buscar todas as maneiras de tentar enganar as pessoas e dizer que ele é um bom governante. Então, é possível que no primeiro semestre do ano que vem saia um reajuste salarial. Mas isso não parte de nenhum processo negocial. Não existe nenhuma negociação com esse governo.
Ao contrário, um governo que tem um ministro da Educação que absolutamente não serve para absolutamente nada na educação, ele me faz um pronunciamento em rede de televisão nacional terça-feira para dizer para o país que todo mundo tem que voltar presencial. Só que ele esquece, na realidade, que a vacinação no Brasil ainda está muito pouco avançada, apesar dos arautos do governo dizer que já vacinamos 120 milhões de pessoas, esquece que o Brasil tem 230 milhões de habitantes e que na casa de 15% só da população tem a segunda dose. E com a variante Delta chegando aí, ela tá aparecendo em tudo que é lugar do Brasil, a chance de ter uma recidiva nesses números que aparentemente estão bons essa semana, estão diminuindo em praticamente todo o país, ela é muito grande. Então, um governo, um ministro da Educação, que absolutamente não se preocupa com a vida das pessoas, por que os pais não estão mandando os filhos para as escolas, na maior parte das escolas públicas? Porque eles sabem que não há nenhuma condição de ter uma escola com qualidade sanitária. Não existe investimento na educação para permitir que a gente tenha boas condições. Ao contrário do que acontece, por exemplo, nas escolas privadas, que têm protocolos, que têm segurança, que estão investindo e gastando dinheiro para fazer isso. Porque é caro fazer um protocolo sanitário. Já na universidade, já na escola pública, isso não existe. Então, nós entendemos que é preciso que tenha vacinação em 2 doses para toda a comunidade para poder voltar. Isso é uma condição mínima necessária. E esse ministro da Educação, que foi à televisão na terça-feira, faz de conta que está vivendo na Ilha da Fantasia. Vamos voltar para todo mundo ter aula amanhã. Quando, na realidade, a imensa maioria das universidades federais, das escolas públicas, tem tido uma grande preocupação de dar conteúdo para os estudantes. Não é esse o problema do Brasil. Não precisa voltar correndo. A gente precisa voltar com segurança. Então, com esse ministro da Educação, com o qual nunca recebeu um sindicato, que é uma pessoa que representa o ensino privado, ele foi vice-reitor de uma universidade privada, e que defende o homeschooling, que é o maior atentado contra a educação que esse governo está tentando fazer, graças à ministra da Goiabeira e ao ministro da Educação, esse ministro não serve para a gente poder dizer que nós vamos ter alguma negociação. Não tem negociação. Então, se vier algum reajuste salarial, será por conta da tentativa eleitoreira do governo. Com a perspectiva que nós temos de futuro, nenhuma, se nós não revogarmos a emenda constitucional 95. É ilusão imaginar que é possível sobreviver o serviço público no Brasil com uma emenda constitucional que até o ano de 2036 diz que não é possível aumentar os gastos acima da inflação, aumentando a população, aumentando o PIB e aumentando os gastos da maneira como acontece. Daqui a 2 anos não haverá dinheiro na universidade para pagar salário. A gente pode anotar isso. Hoje, no ano que vem, não haverá dinheiro para pagar a luz, para pagar o terceirizado. Daqui a 2 anos não vai ter dinheiro para pagar salário. Por quê? Porque a emenda constitucional 95 é um câncer, é uma jabuticaba. O Brasil é o único país do mundo que colocou na sua Constituição uma proibição de gastos sociais e não colocou a proibição de pagamento para a dívida pública. Ou seja, é um país que institucionalizou a privataria do mercado especulativo. E isso é muito grave. E com isso nós não temos nenhuma perspectiva, Rosângela. Então eu diria que a única chance desse país sair desse atoleiro que se meteu é acabar com esse governo no ano que vem, é eleger um governo que seja responsável pela vida das pessoas, que tenha interesse em fazer com que a sociedade tenha uma distribuição de renda efetiva, que tenha saúde e que tenha educação. Sem isso, não há nenhuma perspectiva. O Brasil não aguenta mais 4 anos com essa política econômica do Paulo Guedes. Eles vão nos levar aquilo que o Pinochet levou o Chile, que é um país no qual os aposentados, como tu, hoje, a grande maioria deles vivem na miséria. O índice de suicídio de aposentados naquele país é gigantesco, porque as pessoas estão passando fome, no paraíso do neoliberalismo, que é o Chile. Felizmente, o povo chileno foi para a rua, derrubou essa Constituição e vai criar uma Constituição nova, agora exclusiva, sem a participação dos partidos tradicionais e dos políticos da ditadura Pinochet e do governo Pinheiro. E isso, na realidade, talvez a gente precisasse no Brasil. O povo na rua para derrubar esse sistema econômico que está sendo imposto para a gente.
Mas eu sou um otimista, eu acho que os sindicatos eles estão aí para lutar, e nós vamos continuar lutando com muita força, com muita unidade, para derrubar esse estado de coisas. Eu acredito no Brasil, eu vivi 10 anos atrás nesse país, e sei que é possível sim a gente ter uma solução de distribuição de renda, de expansão do ensino público e de felicidade para a nação. Nós vamos chegar lá de novo, mas com muita luta. Sem luta não chegaremos. Verdade, professor. Muito esclarecedor. E é isso mesmo. A gente não pode desistir, né? Nós temos que acreditar e se unir para... Não podemos ficar paralisados, né? Apesar da pandemia, do momento que estamos vivendo, né? É um momento de esclarecimento, de conscientização e de ação, né? Um momento que requer alguma ação, né? Muito esclarecedor, professor. E a gente já está chegando ao final de mais um ciclo de debates. Eu quero agradecer imensamente a você, o professor Eduardo Rolim, que nos presenteou aí pela excelente e esclarecedora conversa de hoje. Agradeço também a toda a comunidade que nos assiste, né, e passo a palavra para o senhor, para que o senhor possa despedir de nosso público, professor. Eu diria que é sempre uma felicidade estar participando desse tipo de evento, poder discutir com os professores, com a sociedade em geral. Daqui nós estamos no YouTube, todo mundo pode nos assistir. Talvez o ministro da Educação esteja assistindo lá e vendo eu falar mal dele, mas isso faz parte do processo, faz parte da luta cotidiana que a gente faz. Ao mesmo tempo, é óbvio que não é um momento bom. Eu queria render de novo a minha homenagem para as famílias das 540 mil pessoas que morreram nesse país, graças a uma política absolutamente insana e irresponsável de um governo que não queria comprar vacina, que queria dar cloroquina, que só serve para curar malária, não serve para Covid, por conta de uma política econômica que é absolutamente desastrosa para esse país, por conta de um governo que quer destruir a previdência pública, quer destruir a capacidade da ciência brasileira, até porque é um governo que não acredita em ciência. Governo que não acredita em ciência não pode ser governo. Essa, para mim, é a grande lição que nós vamos ter que ter daqui para frente. E eu falo para aqueles colegas meus que votaram nesse governo, todo mundo tem direito a votar em quem quiser, mas eu acho que as pessoas têm que ter inteligência suficiente para entender os processos que foram vendo e que talvez não tenham acreditado que seria assim, ou talvez não pudesse acreditar que pudesse ser assim. Mas é isso que nós estamos vivendo. Muita luta para todos nós, muita força para todos nós, muita união para todos nós. O PROIFES, ele tem como vocação a luta, tem como vocação a defesa da universidade pública, e é isso que nós vamos continuar fazendo no ano de 2021, de 2023, de 2024. Eles passarão, nós passarinho, como diz o nosso poeta aqui do Rio Grande do Sul, Mário Quintana. Um abraço para todos vocês. Um abraço, professor, e muito bom encerrar com o Mário Quintana, né? Muito bem lembrado. Eu precisava encerrar com a Cora Coralina, né? Então, gente, assim nós encerramos mais um ciclo de debate na rede social, lembrando que na próxima quinta, né, teremos um novo ciclo de debate, e como o professor Rolim falou, né, nas ruas, né, estaremos nas ruas aqui no sábado, né, o movimento, e agradeço mais uma vez aí pela presença de todos, pelos comentários, pelas considerações, pelo convite da DUF para estar aqui. Uma honra estar conversando com o professor Eduardo Rolim, muito aprendizado, né? Gente, um grande abraço, beijo aí no coração de todos. Até lá. E boa luta, né, para nós. Vamos à luta. Vamos lá.